Diga, Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Queridos, em pé como nós estamos, abra as vossas Bíblias lá na carta, ou lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Esse seminário, eu posso dizer que eu tenho aprendido. E quantos podem dizer que têm aprendido? Diga aleluia. Então, quando o Senhor ministrou ao coração dos nossos líderes para este seminário, e esse tema lindo e maravilhoso, né? O quê? Minha família e a sua em quê? Diga, minha família precisa. O quê? Eu, a minha casa, você e a sua casa, nós precisamos de quê, queridos? Do mover do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Abra as vossas, já aí? Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Agora o 31, nós vamos ser o inverso, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda maledicência seja tirada de dentro ou entre vós. Pai, mais uma vez a tua palavra foi lida. Amigo e amado Espírito Santo, tu que sondas e conheces os corações, continua a ministrar aos nossos corações, porque verdadeiramente nós queremos que a nossa casa, que a nossa família viva o mover do Teu Espírito. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis vos assentar, queridos? O tema da nossa ministração é perdão na família. Para quê, querido? Para que a família possa verdadeiramente viver esse mover do Espírito. Porque sem perdão, não tem como nós, como família, vivermos o desejo do coração do Pai para os nossos corações. Aqui, nessa epístola, Paulo ele está falando, dando uma instrução aos nossos irmãos que serve para mim e serve para você. Então, aqui ele estava falando nessa carta, dando a instrução de como nós, como cristãos, nós, como igreja do Senhor Jesus, nós, como família de Deus, como nós devemos proceder na nossa vida do cotidiano, dentro de casa, fora de casa, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Se estamos em nossa casa, ele está nos dizendo o nosso procedimento. Se vamos fazer uma viagem, continuamos com o nosso procedimento de cristão. Então, aqui ele estava falando sobre a conduta de um cristão. Nós, como cristão, precisamos nos comportar e viver em um mundo tão desequilibrado, aonde as famílias são o alvo de destruição, aonde as famílias têm sido atacadas diariamente. E para que a minha família e a tua família viva o propósito de Deus, nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus. E esses princípios começam primeiramente em mim, começa por mim, começa na minha casa, na minha família, e através de mim haverá essa manifestação da vida de Deus, para que eu possa verdadeiramente viver esse mover de Deus. Então aqui Paulo ele está dizendo, para mim e para você, que toda amargura, toda ira precisa ser tirada. Querido, nenhuma ira, nenhuma amargura, nenhuma raiva, nenhuma irritabilidade vem por acaso. Isso aí são sintomas de algo, sintomas de alguma coisa. Mas o maior problema não é este.
é sintomas, e todo sintoma, ele tem uma causa, ele tem uma raiz. E aí Paulo, ele vai instruir as pessoas, falando para ela, para você cuidar, para você ter uma vida seguindo os princípios de Deus. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus, Jesus, ele tratou muito com os seus discípulos, deu instrução, deu orientação muito interessante. A partir do versículo 21 e 22, há um diálogo de Jesus. Ele está ensinando, está instruindo, falando sobre o perdão. E aí, Pedro, como sempre, né? Ele fala, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? O que ele diz? Até 7 vezes. Aí ele agora vai dar uma instrução e vai falar sobre o perdão. E o mais interessante, querido, se nós pegarmos lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 5, ele tem uma resposta, dá uma instrução tremenda para os seus discípulos. E ali ele fala sobre o perdão, que ele começa a dizer que não é simplesmente, queridos, Jesus não estava falando na questão de matemática, de quantidade, mas Jesus estava ensinando e mostrando que o perdão que o Senhor nos dá é um perdão sem medida. E do mesma forma, do mesmo jeito que o Senhor nos dá esse perdão sem medida, assim é para mim e você, que somos discípulos do Senhor Jesus, praticarmos. Olha só aqui a resposta de Jesus, que eu acho fantástica. Eu estava estudando, e ali eu pude falar assim, meu Deus, olha aqui como cuidar de mim mesmo. Mas olha só, olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, olha o 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Aí olha só o que os discípulos de Jesus falou para ele. O que ele disse? Então os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé. Sabe por quê, queridos? Porque perdão, ele faz parte da graça. Os discípulos, humanamente falando, para mim te obedecer, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Jesus, e agora Jesus continua falando, e ele dá agora o exemplo de um grão de mostarda, porque são sementes, se reproduz, se produz. Queridos, a nossa fé, ela vem pelo quê? Ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, como é que eu consigo perdoar? Como é que eu tenho que viver essa vida de perdão? À medida que eu me lanço mais em Deus, mais a minha fé aumenta. Quanto mais a minha fé aumenta, mais eu adquiro confiança na palavra de Deus, no próprio Deus, e suficiente para me ajudar a romper todo nível de barreira que impede que eu venha perdoar. O perdão na vida daqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Pastora, mas tem coisas que aparentemente é impossível. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero te obedecer. É tão tremendo, queridos, que nós vamos ver na oração do Pai Nosso, é uma condição. Perdoa as minhas ou as nossas, assim como nós perdoamos. Bem, tão séria a questão do perdão ou da falta dele
Depois vocês anotam por causa do nosso tempo. Lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, do 10 a 11. Paulo, ele fala, eu também perdoo. E tem mais um detalhe. Eu vou perdoar para que Satanás não tenha vantagem quando nós não perdoamos. Então, quando eu não perdoo, Satanás tem vantagem naquela área da minha vida. E essa área passa a ser carta nas mangas de Satanás e impede das bênçãos de Deus repousar sobre as minhas vidas. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo. Mateus 18, nós vamos ver o versículo 34 e 35. Ali, Jesus, ele dá um outro exemplo do servo impiedoso, que não sabe perdoar. E ele conta uma história. E naquela história, tinha uma pessoa que devia uma quantidade absurda de dinheiro. Ainda que trabalhasse uma vida inteira, não conseguiria pagar. Mas a pessoa a qual ele devia, perdoou a sua dívida. Ele saiu alegre, saiu feliz. Mas aí ele encontrou uma pessoa que lhe devia. E aí ele ficou tão irado com aquela pessoa. Esqueceu a sua dívida que foi perdoada. Mas ele tão cheio de raiva, de soberba, de arrogância, de prepotência. Ele simplesmente oprime aquele que devia para ele uma ínfima relacionada ao que ele foi perdoado. E aí a palavra aonde eu quero chegar para nós é no 34 e 35. Aquele senhor pegou aquele servo e encerrou na prisão, até que pagasse todas as dívidas. Aí diz que essa pessoa é entregue aos atormentadores. Queridos, quando eu e você não perdoamos, nós saímos debaixo da proteção de Deus. E por causa disso, os atormentadores têm direitos legais sobre as nossas vidas. Pastora, mas Deus não pode me ajudar? Pode, e te ajuda. Mas quando você decidir andar pela estrada do perdão, voltar aos princípios da sua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas enquanto você não habitar na sombra do Onipotente, não haverá descanso na sua alma, enquanto você não perdoar. Essa parábola que Jesus estava falando do servo ali, impiedoso, incompassivo, ele estava falando do amor de Deus para comigo e para com você. Quantas vezes você tem que perdoar o seu filho? Quantas vezes você tem que perdoar o seu pai? Quantas vezes você tem que perdoar a sua mãe? Ah, pastora, comigo é assim, sabe? Eu perdoo a primeira vez, eu perdoo a segunda. Ah, na terceira mesmo não tem negócio não, ó. Porque eu não sou besta não, sabe? Tá querendo me fazer de trouxa, é? Mas quantas vezes você fez Deus de trouxa? Tem outro que diz, mas eu não perdoo mesmo, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Ei, queridos, entenda, a bondade de Deus em nós se inicia com perdão. Ele nos perdoou. Quem era eu e quem era você? E nesta noite, queridos, nós viemos para nós juntos conhecermos mais esse amor de Deus para conosco. Mas a parte que cabe a você, Deus não irá fazer. Nós teremos agora um monólogo. E nesse monólogo, eu quero que você preste bem atenção. Você vai examinando a sua vida, você vai orando, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus trazer a revelação ao seu coração. Muitas vezes, queridos, tem coisas nas nossas vidas que nós não lembramos, mas a nossa atitude demonstra que tem pendência na nossa alma e precisa ser realmente liberta. Então, e como é liberta? Através do perdão. Toda pessoa que tem raiz de amargura, ela tem pendência na sua alma. E a pendência na alma
tem adoecido as pessoas. Tem muitas vezes que as pessoas, elas não sabem falar, só se agridem, só gritam, não se respeitam. Ah, mas não tem mais paciência não. Ah, pastor, não tenho paciência mais com fulano, mas meu Deus do céu. Nós iremos agora passar para um monólogo e você preste bastante atenção e permita que o Espírito Santo fale com você. Por que vocês estão olhando? Por que vocês estão me olhando? Vocês nunca viram ninguém acorrentado? Vocês nunca viram ninguém preso? Sabe por que eles estão aqui? Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar. Eu não posso esquecer. Nem quero esquecer. Vocês pensam que é fácil? Ficar presa, ficar... A vida não é fácil. Esquecer. Lembrando e lembrando. Meu marido, eu sofria muito. Mas ele foi embora. Meu pai, um pai ausente. Um pai que nunca estava ali. E quando estava... A maioria das vezes bêbado, chegava em casa gritando, até agressivo. E outros tipos de abuso psicológico, e outros tipos. Preocupada com os problemas dela, às vezes, bebia para esquecer. No final de semana, seu pai saiu, foi por aí, eu vou beber para esquecer os problemas. E aí, com os problemas dela, ela não percebia que ela não percebia. E quando ela estava em casa, era preocupada com os afazeres, tantas outras coisas. Meu pai se preocupava em trabalhar para nos dar o melhor. Não era esse melhor que eu queria. Mas aí, eu ouvi falar do perdão, sabe? Isso não é fácil. Torturavam, me feriam. Mas eu sou boazinha. Eu vou perdoar. Às vezes eu dizia, discutíamos. E aí, sabe, ele via com aquela cara de cachorro perdido, cachorro pidão, e eu perdoava, porque eu sou boazinha, porque eu tinha ouvido falar de perdão. Minha mãe, e aquela atenção que às vezes eu queria, já adulta, casada. Mãe, te vira, mandei você casar com esse fulano, imersos nos problemas deles, na dificuldade dele, e não enxergava também. Esse nem fala, né? Que eu nem chegava perto para falar. Quando criança, não tinha carinho, porque todo mundo era ocupado cuidando dos seus problemas. Eu tinha que perdoar. As pessoas só me magoam, só me ferem, só me torturam. Eu vou deixar de ser besta. Perdoar para quê, né? Vou começar a refutar. E aí, o marido me abandonou. Aí, ouvi de novo o perdão. Comecei a pensar sobre o perdão. Se perdoar dói. Aquilo que as pessoas falam pra gente dói. E a gente fica acorrentada, presa. Por que eles estão aqui? Para eu não esquecer. Mas o perdão. E aí eu comecei a falar, a ouvir sobre o perdão, sabe? Meu marido, eu perdoo. Todas as palavras, o abandono. Hoje eu perdoo. Eu quero dizer que eu te perdoo. E o meu pai, agressivo, que dizer para ele como liberar perdão. Às vezes, eu só queria um pouquinho de atenção. Mas ele trabalhava lá, crítica que destrói casamento, crítica que destrói família. E aí, voltando para o meu pai, né? Trabalhava, bebia, agressivo. Meu pai, por tudo, pelo abandono. No dia dos pais, ela sofria muito. Pelo que meu pai fazia, todos os problemas que eles passaram. Tentar esquecer. Nesse esquecimento, ela esquecia até de mim. Eu era filha dela. Mas ela estava imersa nos problemas dela. Um dia eu parei para pensar. E disse, me perguntei. Nunca perguntei para minha mãe se ela também estava precisando de atenção ou de carinho. Se ela estava precisando da minha ajuda para alguma coisa. Eu nunca perguntei isso para ela. Mas hoje, eu também libero perdão para minha mãe. E é muito bom perdoar.
bar. Muito bom, mas leve, solto. As correntes, ele é libertador. Aleluia. Queridos, o que nós fizemos aqui é a realidade de muitas pessoas. Famílias desestruturadas, pais ausentes, famílias que estão realmente precisando da libertação, do perdão, da restauração e de uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gostaria que nesta hora você entendesse que você também precisa ser livre nesta noite. Eu não sei como foi a sua história, eu não sei de onde foi que você veio, não sei como você foi criado, mas eu quero dizer, se os seus pais falharam, se seu pai falhou, se a sua mãe falhou, nós temos um Pai que é acima de todos os pais, que Ele nunca falhou conosco. E nesta hora nós vamos mergulhar em nós. Quais são as algemas que estão te aprisionando? Quais são as correntes que você não conseguiu romper, mas que você precisa hoje libertar, ser livre? Eu quero que você curve a sua cabeça, solta o som para a gente, e você agora, você vai. Eu tenho um pai. Você vai falar para o teu Pai Celestial a tua história, a tua dor. Tire mais a iluminação. E você vai agora pedir para o Espírito. Sabe aquela ausência do pai, da mãe? Sabe aquele casamento fracassado por causa dos problemas que você trouxe da sua casa? Hoje é noite de você sondar o seu coração. Por que tanta irritação? Por que tanto desânimo, angústia, tristeza e dor na sua alma? Porque você está, eu não sei quem você tem trazido até nos dias de hoje. Mas hoje o Senhor nos chama para mudar a nossa história através do perdão. Grite se preciso for, dizer: Deus, me ajuda. Você precisa liberar o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, os teus filhos. Você precisa liberar esta pessoa que te feriu, te ofendeu, e você traz esses defuntos nas tuas costas. Eu quero intimidade com quem eu sou. Esses atormentadores que causam doença no seu corpo físico. Esses atormentadores que causam falta de fé, irritação, desespero. Eu fui abusada pelo meu pai. Perdoe este abusador. O meu marido me traiu. Perdoe esse traidor. Não que ele mereça, mas é você que merece ser livre, Remanaia. Quem é abençoado por perdoar é você. Muitas pessoas têm uma vida financeira miserável porque não perdoa. Não prospera porque não perdoa. Não tem saúde física porque não perdoa. Não tem como Deus abençoar porque você quebra princípio. Perdoe. Você não confia em ninguém. É uma carência. Muitas vezes tentou ser boazinha, achando que ia ter carinho. Olhe para ele como uma pessoa miserável, que precisa também ser alcançada, assim como eu e você fomos alcançados. E você precisa perdoar alguém da sua família. Esta é a hora. Este é o momento. Esposo, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe o seu esposo. Pais, perdoe seus filhos. Filhos, perdoe os seus pais. Saia do seu lugar, homem com homem, mulher com mulher.
a menos que seja da família. Abrace uma pessoa e diga: você é amada do Pai, Ele te perdoa, você também precisa se perdoar. Sabe, tem pessoas que ela tem algumas reações, que muitas vezes ela se culpa por aquilo que ela não teve culpa, não se perdoa. Eu tenho um pai. Mas agora é a hora de você também se perdoar. Naquele dia, naquela hora, talvez era a melhor atitude que teve. Perdoe a você mesmo. Muitos me conhecem. Você não pode viver com a tua vida travada. Outros me Você não pode viver com o teu relacionamento doente. Você não pode viver dentro de um relacionamento frio por causa da falta do perdão. Com licença eu vou. Talvez você não perdoou, ou você diz que perdoou, Sabe quem eu mas tem um relacionamento Eu sou frio. aquele que te ouviu chorar. Você isolou, você deixou a tomar O conta pai de que sempre você. sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua. Os pais que aqui, seus filhos no colo Eu nesta sou hora. a lama, Esposo que aqui estão. não preciso Esposa. de formalidade. Família. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É hora de nós perdoarmos uns aos outros. Cidade, É hora de nós, como família, vivermos o perdão. sabe quem eu sou? Eu sou aquele que É te o ouviu momento de chorar. nós Eu sou o liberarmos único que para sermos escolheu livres. ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Discípulos, discipuladores, se perdoem. O pão da vida Conserte, Remanaia. é só Se conserte quanto a ter, Remanaia. formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. Você, homem, que já fez isso na sua casa, já abraçou sua filha, já orou pela sua esposa. Procure um irmão em Cristo. Dê um abraço nesta pessoa. Diga: você não está só. O amor do Pai me alcançou e te alcançou. Ore com esta pessoa. Você, irmã, procure uma outra irmã, uma outra pessoa. Quem sabe aquela pessoa que você nunca abraçou ela, nunca orou por ela. Estamos tão ocupados com nós mesmos, tão ocupados em ganhar dinheiro, e muitas vezes estamos perdendo a nossa casa, a nossa família. Tão preocupados em conquistar bens materiais, estamos perdendo o melhor bem, que é a nossa casa. Siga. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. Da esposa, esposo é respeito. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, qualquer hora. É só Eu gostaria que você saísse do seu lugar e abraçasse essa pessoa. Abrace mesmo, receba o abraço do nosso Pai. Ele te perdoa. Você errou, mas Ele te perdoa. Você errou, mas eu também errei. Eu te perdoo. Vai, 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 vai. Eu sou. Perdoe as pessoas como o Senhor te perdoou. Nós deixamos a nossa língua ser espada que fere, Levante a voz. ao invés de ser remédio que cura. Hoje use a sua língua, o poder dela para curar. Remanaia. E não precisa. Que o poder da seja remédio para a cura. Se perdoe, Pai, nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que haja sobre a família uma unção de quebrantamento, arrependimento. Que o esposo saiba amar e respeitar a sua esposa. Que a esposa saiba amar. Oh, meu Deus, que os pais
Saiba amar, honrar e respeitar os seus filhos. Que os filhos saibam amar, honrar e respeitar os seus pais. Que haja cura através do perdão na família. Que nós venhamos verdadeiramente perdoar aqueles que nos têm ofendido. E aqueles que não têm entendimento de obediência à tua palavra. Que nós verdadeiramente, a partir de hoje, sejamos homens e mulheres que honram, que amam, que perdoam mutuamente. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Filho. Ajuda-nos, Espírito Santo. Perdoe. 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 Humanamente tem coisas que nós dizemos, pastora, é impossível perdoar. É impossível se você não acredita em Deus. Mas se você acredita, se você tem fé e decide obedecer, não existe nada impossível para se perdoar. Ao Senhor, quantos verdadeiramente querem ao Senhor Jesus? Diga aleluia. Diga, Senhor Jesus, eu quero mais de ti. Aleluia. Queridos, em pé como nós estamos, abra as vossas Bíblias lá na carta ou lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Esse seminário, eu posso dizer que eu tenho aprendido. E quantos podem dizer que têm aprendido?